Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria! Neste vídeo vou falar sobre a segunda epístola ou carta de São Paulo apóstolo aos Coríntios. Peço a você que curta, compartilhe e inscreva-se no canal para divulgarmos a doutrina da Igreja Católica a todas as pessoas. A segunda epístola aos Coríntios foi escrita cerca de 6 meses após a primeira, isto é, no final do ano 57 depois de Cristo, após a segunda viagem que São Paulo apóstolo fez a Corinto para apaziguar os ânimos da igreja que sofria com falsos profetas, pessoas que pregavam um evangelho contrário ao verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, anunciado por Paulo. A Grécia Antiga, na época do Império Romano, como já foi dito no vídeo da primeira epístola aos Coríntios, era dividida em 2 províncias, ao norte a Macedônia e ao sul a Acaia. Corinto era a capital da província da Acaia. Era uma importante cidade pela posição geográfica e pelo seu rico comércio, frequentada por pessoas de todos os países, raças e classes sociais, judeus e trabalhadores livres e escravos. Corinto era famosa nas letras e na arte. Era uma cidade dominada pela imoralidade e pelo culto a deuses pagãos da mitologia grega e da mitologia romana. De volta a Éfeso, depois dessa segunda visita a Corinto, o apóstolo enfrenta perseguições na cidade de Éfeso e vai até a cidade de Troade para se encontrar com Tito, mas não o encontrando, dirige-se à Macedônia, onde finalmente o encontra, e então o apóstolo Paulo pede a Tito que vá a Corinto a fim de organizar a coleta para os cristãos pobres de Jerusalém. Voltando de sua terceira viagem missionária, São Paulo apóstolo escreve a segunda carta aos Coríntios, provavelmente na cidade de Filipos, ainda triste pela visita à igreja de Corinto por causa de ofensas recebidas de uma pessoa. Pelo que se pode entender, essa pessoa provavelmente se levantou contra a autoridade do apóstolo, e se não bastasse essa pessoa a persegui-lo, outras pessoas o acusavam de pregar o evangelho com orgulho, falsidade, arrogância, usando apenas a sabedoria humana e deixando de lado a revelação do Espírito Santo. Essas pessoas, chamadas judaizantes, eram judeus recém-convertidos ao cristianismo e estavam introduzindo ideias contrárias às pregações do apóstolo. Com isso, trouxeram agitação e dúvida para a comunidade. São Paulo envia Tito a Corinto com a missão de restabelecer a paz na igreja, mas os judaizantes, após a saída de Tito, voltam a atacar o apóstolo Paulo. O apóstolo, então, no final da carta, responde às acusações com energia, chamando os judaizantes de falsos apóstolos e ministros de Satanás, e deixa bem claro que dedicou sua vida ao bem da igreja e à pregação do Evangelho de Jesus Cristo, movido unicamente pelo Espírito Santo. Há rumores de uma terceira carta aos Coríntios. Essa terceira carta seria uma resposta a uma carta ofensiva escrita pelos coríntios e é considerado um livro apócrifo.
não faz parte do cânon do Novo Testamento, não é considerado inspirado por Deus e não tem valor legal para o cristianismo. E também não se pode comprovar se a autoria dessa carta é do apóstolo Paulo. A segunda carta aos Coríntios divide-se em 3 partes. Na primeira parte da carta, que vai do capítulo 1 ao capítulo 7, o apóstolo faz uma apologia do próprio ministério, isto é, escreve sua defesa contra as acusações que recebeu dos judaizantes, acusações de arrogância, orgulho e excesso no uso da sabedoria humana. O apóstolo explica que o zelo e a dedicação daquele que prega o evangelho vem do amor a Cristo. O apóstolo pede que a igreja corresponda ao amor com que o apóstolo manifestou à igreja de Corinto e adverte a evitarem o modo de viver dos gentios ou pagãos. Na segunda parte da carta, que compreende os capítulos 8 e 9, São Paulo apóstolo esclarece o motivo da coleta para os cristãos pobres de Jerusalém, que é suprir as necessidades materiais, estabelecendo assim a igualdade entre os membros e contribuindo para uma igreja mais justa. O apóstolo esclarece que a oração dos cristãos de Jerusalém será a retribuição pelo ato de caridade praticado pela igreja de Corinto. Na terceira parte da carta, que vai do capítulo 10 ao 13º, o apóstolo se defende de seus adversários acusadores. Ele repete as acusações feitas pelos judaizantes e exorta os cristãos de Corinto a viverem em humildade, mansidão e modéstia. Exorta ainda a mudarem de vida para que o apóstolo não tenha que punir os responsáveis pelas acusações, exercendo o poder que Deus lhe deu para a edificação da igreja. Termina a carta com as costumeiras recomendações finais e com as saudações de toda a igreja. No próximo vídeo vou falar sobre a carta de São Paulo apóstolo aos Gálatas. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos divulgar a doutrina da Igreja Católica a todas as pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria.